No âmbito do Dia Mundial contra o Tráfico de Seres Humanos, que se assinala hoje, dia 30 de julho, vamos apresentar de seguida mais uma edição de Meia Dose de Conversa. Para isso temos aqui a nossa convidada, Sónia Duarte Lopes, coordenadora da equipa multidisciplinar especializada de Lisboa, gerida pela Associação para o Planeamento da Família. Bom dia. Muito bom dia. Portanto, eu começava por lhe perguntar, falámos aqui de uma equipa multidisciplinar especializada, portanto, uma M. Começava por lhe perguntar o que é que são estas M's? Estas equipas multidisciplinares especializadas de apoio às vítimas de tráfico de seres humanos são equipas que, neste caso, temos 5, que cobrem todo o território a nível continental e que têm uma especialidade de apoio às vítimas de tráfico como primeiro âmbito de trabalho. Ou seja, a nossa grande prioridade é poder dar assistência a vítimas em qualquer circunstância em que haja um pedido. E por isso, quer com pedidos das próprias vítimas, quer com pedidos que possam surgir de pessoas da sociedade civil que possam estar perante uma situação de profissionais que estejam numa realidade em que estão em confronto com situações de tráfico ou mesmo dos órgãos de polícia criminal, podem nos contactar para mediarmos todas as situações para poder fazer o trabalho de acompanhamento destas vítimas. Esta é assim a grande estratégia do nosso trabalho, é dar este apoio, esta assistência às vítimas. E esta intervenção faz toda a diferença, porque estando lá e estando do lado da vítima, estando a perceber a defesa dos seus direitos, estando a perceber as suas necessidades intrínsecas, estando a perceber aquilo que é o seu conflito pessoal, a sua falta de compreensão sobre o sistema, sobre a realidade, permite muitas vezes desbloquear o nível de confiança que estas pessoas podem ter nos serviços, nos sistemas e ajudar muito naquilo que pode vir a ser a sua colaboração para poder, muitas vezes, denunciar as situações de tráfico e entregar, não é, pessoas que são criminosas às forças policiais. Por isso o nosso trabalho acaba por ser, muitas vezes, equilibrar as forças entre aquilo que é a situação da vítima, que passou por uma situação de abuso e de exploração, aquilo que são as necessidades das polícias, que precisam de reunir provas, precisam de identificar a situação e no fundo, poder entender estas realidades e poder mediá-las permite que as coisas todas possam ser levadas a bom porto. Por outro lado, evitar que estas vítimas tenham situações de dupla e tripla revitimização, garantindo que não têm que contar a história muitas vezes, porque a partir do momento em que estamos com elas, sabendo nós a história, não é, podemos fazer o processo ser mais óbvio e mais rápido, tendo uma noção do sistema e como ele funciona, fazemos fazer valer o sistema, não é, conseguindo articular com câmaras municipais, articular com os serviços sociais, articular com os vários agentes que no fundo interagem para que haja respostas imediatas e de qualidade em torno destas vítimas e pronto, é no fundo assegurar toda esta resposta. Mas ainda antes de falarmos um bocadinho se calhar sobre vítimas e sobre o que é no fundo o trabalho no terreno, ainda se calhar gostava de voltar às EMs para explicar um bocadinho esta nossa visão, não é, estratificada do nosso nível de trabalho. De facto, a primeira linha é a intervenção junto das vítimas e que baliza toda a nossa intervenção, é uma prioridade, seja o que for que estejamos a fazer, existindo uma vítima, esta passa a ser a prioridade. Há um segundo nível de intervenção que me parece também muito importante e que tem a ver com o apoio técnico. Este apoio técnico é prestado muitas vezes às pessoas que, por exemplo, estão perante uma situação e não conseguem reconhecer se será uma situação de tráfico ou não. E por isso trabalhamos com estas pessoas, que por exemplo podem ser profissionais de um hospital, não é? Que estão perante uma situação. Não nos adianta correr para lá se não percebermos se é uma situação de tráfico ou não. Por isso temos que dar alguma orientação a quem está na situação, para saber perguntar, para saber reunir indícios, para saber perceber o que é que está ali a passar, para nós depois podermos agir. Por isso, todo este apoio técnico durante as situações, não é? Que às vezes não é só no momento, uma urgência é naquele momento, mas, por exemplo, uma pessoa que esteja em mendicidade, às vezes há meses, não é? De reunir provas, de perceber o que é que está a acontecer, o que é que se está a passar, articular com uma Câmara Municipal para perceber junto dessa pessoa o que é que se está a passar. Por isso é uma articulação
de um apoio técnico, não é? De perceber como é que se pode fazer. Pronto, e que não é só articulado para aquela pessoa, mas sim também uma disponibilidade no sentido de podermos dar formação a tudo o que é profissionais que de uma forma direta ou indireta lidam com situações de possível tráfico de seres humanos e por isso temos essa disponibilidade de agendarmos, de marcarmos e fazermos formação à medida, ou seja, se tem necessidade de uma ação de sensibilização, é isso que fazemos. Se tem necessidade de uma formação mais aprofundada, também desenhamos de acordo com o que precisam, não é? E por isso é gratuita, é de acordo com as necessidades que têm. Podemos fazer por módulos, ou seja, de acordo com também uma progressão, conforme as pessoas vão precisando. E não é só para profissionais, também fazemos para as escolas, para sensibilizar jovens, também fazemos em bairros, junto de população que esteja com situações de vulnerabilidade, também para alertar e para fazer prevenção. Por isso, toda esta área, digamos, de sensibilização, formação, apoio técnico, é uma área também de grande importância. E ainda uma terceira área, as EMS têm uma abrangência bastante grande e complexa, uma terceira área que tem a ver com as redes regionais. As EMS trabalhamos por regiões, 5 regiões aqui em Portugal continental, e cada região tem uma rede regional por si só. Essa rede regional é composta por organizações governamentais, podem ser as câmaras municipais, as juntas de freguesia. Aqui em Lisboa acontece haver outras organizações, como por exemplo a AIMA, a Polícia Judiciária, ou a Segurança Social, não é? Fazerem parte da nossa rede. Noutros locais terão, com certeza, as organizações que lá estão, mas também ONGs, que trabalham, mais uma vez, de uma forma direta ou indireta, com situações de tráfico, e mesmo pessoas individuais que, por razões de investigação académica ou por interesse pessoal, também possam querer colaborar na questão do tráfico. Estas redes regionais é uma estratégia que permite dar grandes frutos no que diz respeito ao combate e à prevenção do tráfico de seres humanos. Estas redes permitem, numa primeira linha, dar suporte a vítimas, porque estando articulada e conhecendo-se muito bem, se há uma necessidade concreta em torno de uma vítima, há uma mobilização e uma articulação que permite uma agilidade e uma resposta muito eficiente. Mas não se fica por aqui, não é? Permite também uma formação muito especializada, porque permite, por exemplo, organizar seminários dedicados às necessidades que há nesta rede, convidar e aprendermos uns com os outros nas trocas de experiências, mesmo por vezes entre redes regionais, haver esta colaboração. Permite dedicar temas específicos conforme as necessidades daquela região, não é? Trazer pessoas conforme as realidades que vão acontecendo, e permite uma outra coisa muito importante, que é fazer campanhas de uma forma articulada. E quando estas campanhas são divulgadas a partir destas redes, elas depois têm uma capilaridade de chegar a quem nós realmente queremos que faça chegar, e não ser só um outdoor que depois chega aos mesmos, aos que já estão sensibilizados, aos que não precisam efetivamente depois da informação. E estes 3 níveis de atuação, não é o que permite as EMS trabalharem desde a prontidão ao nível da resposta pela vítima até a um trabalho bastante articulado ao nível depois da prevenção, não é? Abrangendo aqui toda uma série de respostas relativamente. A Sónia falou das polícias, dos órgãos de polícia criminal. Como é que as EMS se articulam aqui com as polícias? Como é que é este trabalho? É muito interessante, não é? À primeira vista podia ser visto como um trabalho em oposição, não é? De estarmos a defender as vítimas e, no fundo, as polícias, porventura, quererem tirar mais informação, não olhando ou respeitando os direitos, não é? das vítimas. Mas não é nada assim que acontece. Sentimos que temos, de facto, um trabalho muito colaborativo, porque entendemos muito bem aquilo que é a missão e a função de cada uma das partes. Por isso, os órgãos de polícia criminal vêem-nos como aliados, porque percebem que, após a nossa intervenção, ou no contínuo da nossa intervenção, a colaboração das vítimas é, de facto, muito maior. E, por outro lado, aliviamos a carga emocional, a carga muito pesada
apesar de muitas vezes estas vítimas trazem pelo trauma, pela dificuldade que é a elaboração do pensamento, de conseguir... A língua, não é? A língua, não é? Todos estes obstáculos que existem à colaboração, no fundo, nós trazemos algum alívio para tudo isso, não é? Com a nossa intervenção. E depois, claro, também todas as outras partes, não é? De garantir questões da saúde, questões da alimentação, da higiene, da roupa, não é? Nós vamos, de alguma forma, facilitar tudo isso que de alguma forma permite, não é? Um bem-estar, toda uma coerência para a pessoa que efetivamente a faz confiar e, ao confiar, não é? Também colaborar, não é? E também depois, com certeza, os encaminhamentos, não é? Poder estar depois protegida num lugar seguro que permita sentir que de facto pode confiar, não é? Pode colaborar. Falámos um bocadinho antes de começar esta conversa e falamos que algumas destas operações envolvem muitas vítimas. Pronto. Como é que se organiza toda esta logística em termos das entrevistas, dos encaminhamentos, quando as vítimas são assim um número muito elevado? Quando há um grupo muito elevado. Sim. É importante perceber que quando há assim um grupo muito elevado, não é uma surpresa, não é? Não vamos e acontece estar a um grupo, não é? Normalmente são situações que já envolveram grande fase de investigação por parte dos órgãos de polícia criminal e quando se combina um dia para a rusga, as EMs também já estão envolvidas nesse procedimento, não é? Por isso, do nosso lado, também já mobilizámos mais do que uma EM para podermos estar presentes nesse dia e pronto, e por isso também já estamos do nosso lado com alguma preparação e alguma definição em termos do que é que vamos fazer lá e como é que vamos nos dividir e organizar em relação às tarefas. Independentemente disso, é sempre uma surpresa, não é? Nunca, por mais que a gente tente imaginar, nunca é bem como se está a pensar, pelo tipo de pessoas, pelo estado em questão, não é? Porque algumas apresentam-se logo muito colaborativas, há outras que não estão sequer a entender, porque elas próprias não se estão a ver como vítimas, por isso não veem naquilo tudo uma desgraça, porque até achavam que estavam a conseguir alguma coisa e de repente há um retrocesso no seu projeto, não é? Não estavam a ver no que é que estavam metidas, por isso podemos encontrar um bocadinho de tudo. Mas é muito importante isto ser sempre feito muito de acordo com os órgãos de polícia criminal, para que nenhum passo estrague depois o reunir a prova, o poder perceber, não é, aqui, enfim, todos os procedimentos para que seja levada a bom porto a questão de chegar ao julgamento e haver de facto a condenação, não é? Que é os interesses, no fundo, que a polícia acaba por ter, não é? Pronto, é que não seja só o desmantelar, mas sim que seja também a repreensão no sentido de ela por si só fazer desinvestimento de que haja mais criminosos a quererem continuar a perpetuar, não é, a situação de crime. Por isso isto é sempre feito com muita articulação, muito de acordo também com o que nos vão dizendo de espaços em que estão a dar, por isso com os órgãos de polícia criminal sempre em grande entendimento e comunicação, e depois sim, nós temos de facto alguma experiência que é muito importante nesses momentos para poder conduzir as entrevistas e perceber onde é que estão os locais onde a gente consegue ter melhores provas, ou as pessoas que nos vão dar as melhores provas. Pronto, isso é uma boa prospeção para depois as polícias também terem um interesse específico sobre determinadas audições, sobre determinadas entrevistas, não é, para a reunião da prova. Neste processo é muito importante também a questão de percebermos as condições em que as pessoas estão. Peço desculpa. Porque muitas estão em condições muito desumanas, não é? De alimentação, de estado de saúde, de estado de higiene, e para nós irmos identificando logo essas realidades também é muito importante para também irmos tendo aqui logo alguma necessidade de apoio para resolver, não é? Percebermos se é preciso ir buscar alimentação, percebermos se é preciso resolver algumas coisas imediatas, não é? Pedir logo apoio também. Em algumas situações de rusga isso também acontece, haver apoio do lado da saúde, não é? Haver hospitais de campanha ou haver alguma dessas situações, mas pronto, poder ter aqui logo esse apoio para poder garantir também a situação de saúde e acima de tudo, pronto, começar a trabalhar e articular a possibilidade dos acolhimentos, que
Nós temos efetivamente casas de acolhimento especializadas para as vítimas de tráfico. Como estas pessoas vêm de uma situação de crime, é obrigatório que sejam situações que garantam a proteção dos criminosos, por isso são locais seguros, secretos, de maneira que não haja a possibilidade de poderem vir a ser ameaçadas, nem elas, nem as pessoas que também já lá estão. Mas quando se tem um grupo de, por exemplo, 350 pessoas, 200 e tal, estas casas são manifestamente insuficientes, não é? Que têm vagas à volta das 12 camas e que estão sempre superlotadas, não é? Não, haver uma cama seria uma sorte, quando temos um grupo de 250 é quase impossível. De maneira que tem que articular com outras instituições. Temos que fazer outras articulações, com câmaras municipais, com perceber esse tipo de ação social das câmaras municipais. Isso alterou-se recentemente, não é? Esse tipo de articulação e conseguirmos garantir locais seguros e ao mesmo tempo com grandes grupos e ao mesmo tempo também com uma articulação de grupos de técnicos destes locais, não é? Destas câmaras e tudo mais, para que se consiga fazer o acolhimento temporário, pelo menos, destas pessoas, até se poder dar aqui algum apoio para fazer também depois a integração social destas pessoas. Nestes grupos, quando há pessoas que estejam em situação de maior vulnerabilidade, essas são aquelas que também tentamos passar com um apoio mais consistente e mais direto, não é? E essas sim, eventualmente passarem para uma casa de acolhimento especializada em tráfico de seres humanos. Quantas casas existem no país neste momento? Neste momento existem 5 casas de acolhimento, 2 são para mulheres e filhos e filhas, não é, que estejam a seu cargo, também poderem entrar com as suas mães, não é? Outras 2 são para homens e também a mesma questão, se por acaso tiverem crianças, filhos e filhas a seu cargo, também poderem ficar acompanhados com os pais nessas casas de acolhimento, e uma das casas é para crianças. Queremos falar um bocadinho dessa intervenção com as crianças? Com as crianças de vítimas de tráfico. As crianças têm uma situação diferente em relação às pessoas adultas, na medida em que é considerado tráfico, mesmo que não se saiba para que destino é que ela poderia ser utilizada em termos de tráfico. Ou seja, não tem que haver o momento da exploração, tem que só que haver a situação em que ela é transportada e há uma situação que não é explicada do ponto de vista daquela criança, porque não está acompanhada por quem é tutor, por quem deveria legalmente estar com ela, por isso, a partir desse momento, ela é considerada uma vítima de tráfico. Não precisamos de perceber quem é que ia explorar, em que moldes ou em que consequências é que haveria a partir daí. É o caso, por exemplo, das crianças que tentam atravessar a fronteira, mas que vêm desacompanhadas. Isso, por si só, pode resultar numa situação de tráfico de seres humanos. E nestes casos é da responsabilidade... Mesmo que não se saiba quem é a pessoa que fez esse transporte? Ou... Pronto, a pessoa que estará a fazer esse transporte, se não é legítima, é de facto a pessoa responsável pelo tráfico, não é? Será a pessoa que será ouvida exatamente para ser responsabilizada, não é? Pronto, terá que fazer prova de que realmente não teria nada a ver com aquele assunto. Mas a criança é logo retirada e é acolhida para ser acompanhada. E neste caso, como é menor, é da responsabilidade do Estado português garantir a sua proteção, não é? Por isso, as casas servem exatamente para isso, estas casas de acolhimento, para garantir esta proteção a longo prazo no sentido do seu crescimento, mas também a curto prazo no sentido de não sofrerem de ameaças, não é? De serem novamente raptadas ou qualquer outro tipo de situação. Por isso, esta casa também é um local secreto, com todas as medidas de segurança. Diga-nos uma coisa, quer partilhar connosco alguma experiência de alguma destas intervenções que vocês tenham feito? Nós percebemos um bocadinho os obstáculos, as dificuldades, o que é que... As situações de grande número chamam um bocadinho a atenção, mas nem sempre são as mais complexas, não é? Às vezes há situações só com uma pessoa e que são extraordinariamente complexas entre as questões de perceber o que é que está ali a passar, de conseguir identificar. Pronto. O que eu se calhar gostava de partilhar é muito esta ideia de que o tráfico é difícil de interpretar, é difícil de perceber e é muito fácil de confundir com crimes conexos. E as pessoas, quando veem muitas vezes outros crimes,
acham que é tráfico e não é, pronto, e aproveitava se calhar este bocadinho para poder ir... Que outro tipo de crimes é que se confunde às vezes? Auxílio à imigração ilegal, pronto, que só por si não é tráfico, não é? As burlas de trabalho ou de outro tipo, pronto, enfim, todo este tipo de... enfim, todo este tipo de enganos que pode haver, mas que por si só podem não ser... São crime, mas não são... Exatamente. É a mesma coisa com agressividade física, com agressões, com uma série de outras coisas, roubos mesmo, não é? Todos eles são crimes, todos eles podem ser extraordinariamente graves, mas por si só não quer dizer que se haja tráfico. Porque para haver tráfico tem que haver efetivamente uma exploração. Ou seja, alguém tem que tirar proveito daquela pessoa, explorando-la. Pronto. Isso quer dizer que tem que tirar um benefício normalmente financeiro, mesmo que não seja financeiro, pode ser no sentido em que pelo menos não gastou dinheiro, como por exemplo é a situação da servidão doméstica. Ter alguém em casa que faz os trabalhos da casa, não é que esteja a rentabilizar, ganhar dinheiro, mas pelo menos não gastou, porque explorou uma pessoa que está a fazer o trabalho da casa sem precisar de pagar a outra pessoa. Não é? Pronto, por isso há uma exploração, há um rendimento que a pessoa ou ganhou ou não gastou, pronto, tirou um proveito explorando outra pessoa. E esta exploração tem que lá estar presente. Pronto. E é aqui este bocadinho que muitas vezes quem não está atento baralha ou confunde-se um bocadinho com as questões das situações de tráfico, e é aqui que é difícil perceber. Por outro lado, é muito difícil fazer prova, não é? Fazer mostrar que efetivamente o que estamos ali a ver, que para todos nós é claramente uma situação de tráfico, para levar a um julgamento tem que ser com provas muito físicas, muito práticas, consistentes, muito evidentes. Pronto. E isso nem sempre existe, porque fazer uma pessoa ser explorada, às vezes, é do foro psicológico, é do foro moral. Ela é levada a trabalhar porque está numa extrema vulnerabilidade e aceita, porque tem medo, aceita, e isto é difícil fazer prova, não é? Não há nada palpável. E daí ser muito importante o nosso olhar, a nossa experiência, para conseguirmos perceber onde é que há aqui momentos em que a gente consegue ter provas que possam ajudar depois no trabalho de investigação, não é? E que possam depois levar à questão de se levar a julgamento e poder, de facto, haver condenações dos criminosos. E pronto, e só, por exemplo, para dar um exemplo de como isto é difícil de perceber, nós tivemos uma situação de uma senhora que estava no centro de saúde e que pediu ajuda, porque pela primeira vez não estava acompanhada, ela tinha um tratamento continuado, neste caso de VIH, e foi ao centro de saúde para levar esse tratamento e pela primeira vez não estava acompanhada e pediu ajuda. Pronto, e percebemos que ela estava a trabalhar numa quinta já há muitos anos e que não estava a receber por esse trabalho. Nós então fomos intervir, para nós estava claramente uma situação de tráfico, e essa senhora veio a ser ouvida depois por alguns de polícia criminal, e ela revelou que estavam mais outros 2 senhores nesta mesma situação numa quinta. E a própria polícia veio nos dizer que já anteriormente tinha estado nessa quinta, foi lá ver as circunstâncias, eram de facto circunstâncias muito difíceis, com muito poucas condições de salubridade, viviam numa barraca, chão de terra, comiam muito pouco, mas o portão da quinta estava aberto. Por isso, nunca consideraram que era tráfico, porque aquelas pessoas, se quisessem, podiam ir embora. Estavam livres, não é? Por isso, nunca consideraram que era tráfico. E é aqui que reside estas nuances que são muito difíceis de realmente a pessoa estar sempre capaz de as ver, porque elas são muito invisíveis, não é? Então, o que é a história desta senhora e dos outros 2 senhores, estes 3 que estavam nesta casa? Eram pessoas sem abrigo, que viviam na cidade de Setúbal e que foram recrutadas por este homem, que tem uma quinta, e que os levou para a quinta, onde passaram bons anos, em trabalho esforçado, de manhã à noite, sem nunca receber e de mal alimentados. Para uma pessoa que é sem abrigo e que não tem para onde ir, e que não tem quem os queira ou quem os procure, que terem desaparecido não fez com que ninguém fosse à procura deles, ter a porta aberta não significa nada, não tem para onde ir. Não é?
e é estes pormenores, não é? Que é, temos que pensar de outro lugar, não é? Com mostrar, não é? Portanto, para a própria polícia ficava aqui um bocadinho a dúvida se seria tráfico ou não, por essa questão. Porque não estavam retidos, não estavam presos, não é? Como a porta estava aberta, parecia ser de livre vontade. Essa questão aqui, eu vejo aqui um paralelo com uma questão que eu conheço um bocadinho melhor, que é as questões da violência doméstica, que é a questão da manipulação, não é? A pessoa está completamente manipulada, está completamente, muitas vezes, ameaçada, portanto, a porta pode estar completamente escancarada, que a pessoa não vai sair porque está cheia de medo. O que é que pode acontecer, não é? Exatamente. Provavelmente estas pessoas também haveria um bocadinho esta componente, para além da questão que diz, muito bem, de que finalmente tinham um abrigo, não é? Mesmo que fosse um abrigo com muito poucas condições, era um abrigo, de qualquer forma. Exatamente. Sónia, não sei, mas sinto que, se calhar, para muita gente, esta realidade do tráfico é uma realidade um bocadinho distante, que não acontece aqui em Portugal, não se acontece, são situações mais... É assim. Ou, às vezes as pessoas até pensam é que só acontece com pessoas migrantes, não é? Exatamente. Mesmo que seja cá em Portugal, são com pessoas com uma grande vulnerabilidade, que vêm em situação de grande desamparo e por isso sujeitam-se a situações difíceis. Pois, mas de facto não é verdade e este exemplo é um bocadinho revelador disso. Estas pessoas sem abrigo são pessoas portuguesas, nascidas em Portugal e que são recrutadas em Portugal e que são exploradas em situação de tráfico de seres humanos no território nacional. Para nós termos esta ideia que efetivamente pode ser uma coisa que acontece com pessoas portuguesas em território nacional. Apesar de Portugal ser maioritariamente realmente uma situação ou de destino ou de trânsito, não é? Também estão em passagem para outros países, mas também existe o próprio tráfico com pessoas portuguesas aqui em Portugal. Portanto, pegando nas vítimas de exploração laboral e nas vítimas de exploração sexual, portanto, o que é que elas teriam assim em comum? São grandes vulnerabilidades? Encontramos aqui pessoas com grandes vulnerabilidades a todos os níveis? Com certeza que para se sujeitarem às situações de tráfico, as pessoas vêm em situações de grande vulnerabilidade e isso até nos dificulta muitas vezes o trabalho, porque elas próprias Estão isoladas, em grande isolamento também. Sim, e veem nestas oportunidades que os traficantes lhes dão, grandes oportunidades, não é? Que o sistema não lhes deu. Por isso são mais amigas, às vezes, dos traficantes do que do sistema, dos serviços e todas essas coisas, e por isso mais difíceis de quebrar. No entanto, o que acaba por acontecer na situação laboral, e pela qual existem números muito maiores com a situação laboral, é que as pessoas, quando pedem ajuda, pedem em grupo. E isto permite organizarem-se mais. Geralmente também o grupo são da mesma origem, por isso falam a mesma língua, permitem também, de alguma forma, comunicar entre elas e conseguirem estar mais estruturadas, mais fortes, mais organizadas. Além disso, não passaram por situações de grandes humilhações, não estão desempoderadas a um nível que não lhes permita, não é, se rebelarem, se pedirem ajuda, virem cá para fora, darem o seu contributo do ponto de vista de denunciarem traficantes. O mesmo não acontece na exploração sexual. A realidade que nós sentimos é que são pessoas que estão isoladas, que muitas vezes o isolamento é tal que nem sabem o sítio onde estão, não é, da zona do país, ou às vezes em que país é que estão, não é, não têm qualquer referência. Essa desorientação, claro, tira-lhes muita capacidade de decisão, não têm com quem falar para pensar a maneira de pedir ajuda, ou de sair daquela situação, ou de estruturar uma fuga, ou qualquer outra realidade que possam pensar. Têm muita dificuldade de reunir prova, porque há muita gente à volta dela capaz e ardilosa, no sentido de nunca garantir que haja provas sobre nada, e por isso são muito mais difíceis de fazer prova para poder denunciar a situação que está a acontecer, e isto leva a que toda a realidade em torno da exploração sexual seja sempre muito mais difícil de detectar, de eventualmente conseguirmos chegar a quem está nestas situações, de conseguir retirar estas pessoas, não é? Maioritariamente mulheres, que estejam nestas situações e poder efetivamente quebrar com os ciclos de exploração. É preciso uma atenção muito especial e, acima de tudo, estarmos cá para fazer uma certa desconstrução de como, de certa forma, o género pesa negativamente, mais uma vez, sobre as mulheres e como o sistema, muitas vezes, vai se encaixando nisto
e se nós não tivermos sempre um caminho a perceber, também não fazemos diferente, não é? Por isso também ajudar a que de alguma forma vamos percebendo que não nos podemos deixar ficar com o facto de haver um número tão baixo de exploração sexual em Portugal, porque eu acho que também, se calhar, não estamos a fazer a melhor estratégia, não é? Temos que estar a perceber o que é que está a faltar para chegarmos a estas pessoas. O que é que está a faltar? É se calhar o que estava a falar, não é? Que é mais difícil, mas então vamos tentar arranjar maneiras mais capazes de o fazer, não é? A prova é mais difícil de encontrar, então vamos acreditar mais no que elas dizem e não tanto só na prova, não é? É todo este pensamento, não é? Que tem que funcionar melhor, porque efetivamente a realidade da exploração sexual é mais difícil para as regras quando elas estão montadas. Então não há de ser prejudicada a mulher que está nesta situação, não é? Vamos mudar as regras, vamos interpretá-las de outra forma, vamos garantir que elas têm acesso e proteção. Há bocado estava a dizer que muitas destas vítimas sabem que vêm para uma situação de prostituição, mas não imaginavam as condições Que iam passar por uma situação de exploração, que iam passar não iam receber, de não receber, de confinamento, de não poder ter contacto com o exterior, enfim, do tipo de trabalho, de todas essas realidades não estavam à espera. Isso não retira em nada o crime que está a ser cometido sobre elas, não é? Por isso, esse sentido de culpa que possam eventualmente existir não deverá existir. Elas estão a ser exploradas e estão a ser maltratadas e, como tal, devem de ser apoiadas e temos cá para de facto poder de alguma forma contribuir, não é? Para a situação. Encontramos muitas destas mulheres que não têm a noção de que estão a ser vítimas. Encontramos, sim. Encontramos mesmo os órgãos de polícia criminal referem isso, que, por exemplo, com escutas telefónicas e tudo, que não conseguem muitas vezes, através da prova da escuta, poder perceber que ok, estamos perante uma vítima, porque elas próprias, nas próprias conversas, não colaboram e não sentem que estão a ser exploradas e, enfim, que acabam por... Esse, se calhar, imagino, também é um trabalho vosso nas EMS. Quando estão com estas vítimas, esse processo de consciencialização de que a pessoa é vítima. Isso sim, isso sim. E sim, e mostrar o que é que são direitos, e mostrar que têm direito aos direitos e garantir sempre esta outra perspectiva, não é? Tirá-los do sítio onde estão a ver as coisas para perceber o outro, não é? Em que de facto é o que nós acreditamos e que realmente as protege, que faz com que a sociedade também seja melhor, não é? Sónia, mesmo para acabar, que a nossa conversa já vai assim longa, qualquer pessoa pode contactar estas EMS, estas equipas? Muito importante, é verdade. Sim. As EMS estão disponíveis para qualquer contacto de qualquer pessoa. Até porque o próprio tráfico pode ser denunciado por qualquer pessoa, não é? Por isso, nós estamos cá também para fazer esse apoio nessa denúncia. Se por acaso houver dúvidas, se por acaso houver necessidade de haver qualquer tipo de reflexão, pensamento sobre o que é que está a passar, podem sempre contar connosco, telefonar-nos, os nossos números de telefone estão divulgados quer no nosso site, quer no do Observatório do Tráfico de Seres Humanos, quer no da CIG, por isso é só nos contactar e estaremos lá para podermos pensar em conjunto se realmente é uma situação de tráfico ou não, ou poder tomar medidas no sentido de dar apoio às vítimas, às potenciais vítimas de tráfico. Obrigadíssimo, Sónia. Foi muito esclarecedora esta conversa. Muito bem, muito gosto. Muito obrigada.